Boa noite, a paz seja convosco. Você que está em casa, nos acompanha mais uma vez pelo Facebook. Nós estamos iniciando mais uma aula bíblica. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu material, para que nós possamos estudar as Escrituras. Você que já é o nosso aluno, vamos dar continuidade na nossa matéria. Toda quinta-feira, às 7h30, nós estaremos fazendo essa transmissão com os ensinos bíblicos. Mas para você que ainda não é o nosso aluno, está nos acompanhando pela primeira vez, nós estamos estudando o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós estamos trabalhando com esse material aqui, que é a Revista Roxa, fascículo 1 da Escola Bíblica Quadrangular. Muitos alunos têm já esse material, está acompanhando através dele, mas se você não tem problema nenhum. Você pode acompanhar, você vai conseguir acompanhar da mesma forma, amém? É importante que você tenha em mãos a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Não tem como estudar a Palavra de Deus sem ter a Bíblia. Então tenha a Bíblia e convida aí os seus amados, seu cônjuge, seus filhos, pessoas que moram aí na sua casa para estudar junto com você, amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, estamos gratos por mais uma vez termos a possibilidade de fazer essa transmissão, estudar a Tua Palavra juntamente com aqueles que estão em casa nos acompanhando. Fala conosco, Espírito Santo, revela-te a nós, revela a pessoa de Jesus através desse estudo, para que nós possamos ser mais parecidos com o Filho. Em nome de Jesus é o que pedimos, Pai. Amém? Amém. Então, amados, vamos abrir aí no seu livro do Pentateuco a lição número 4, que está na página de número 31. Nós vamos fazer a lição número 4. A lição número 4, ela vai falar da vida de José. José, vocação para um grande ministério. Nós vamos entender a vida de José e essa vocação enorme que ele teve para cumprir os propósitos de Deus na terra. Amém? Semana passada nós encerramos o estudo que fala da vida de Jacó, falamos de todos os patriarcas, porque nós estamos estudando o Pentateuco. E nós estamos logo no começo do estudo, estamos no livro de Gênesis, não terminamos o livro de Gênesis. Mas essa semana, no mais tardar semana que vem, a gente encerra o livro de Gênesis e começa o livro de Êxodo. Vamos lá, você que tem o seu material, pegue o seu material. Você que ainda não tem o seu material, acompanhe lá no livro de Gênesis, capítulo 37, verso de 3 e 5. A palavra diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José é conhecido também como José do Egito. A gente vai entender o porquê que ele foi conhecido futuramente como José do Egito. Mas José era filho de Jacó. E José era um filho muito amado de Jacó. A palavra diz que Jacó amava mais a José do que os demais filhos. Isso porque ele era um filho concebido na sua velhice. Ele era o filho também da sua amada esposa Raquel. E era também um fruto da oração e do clamor de Raquel. Então ele tinha um amor, um apego diferenciado com relação aos seus demais irmãos. E ele tinha privilégios. Isso é fato, está na Bíblia, que ele tinha muitos privilégios. E todo privilégio que ele tinha despertava ira, ciúmes, inveja dos seus irmãos.
Os seus irmãos tinham muitos ciúmes do relacionamento e do tratamento diferenciado que o seu pai Jacó dava para José e não dava para os demais filhos. Tudo isso foi crescendo no coração dos irmãos, foi crescendo no coração daquela família, até que o ódio aumentou no coração dos irmãos dele, né? Mas a palavra diz que Deus dava a José revelações de sonhos. E foi exatamente os sonhos que fez com que o ódio aumentasse ainda mais no coração desses irmãos. Nós vamos entender isso. O objetivo da nossa lição, vamos acompanhar também na página 31, é levar o aluno a compreender como Deus usa as circunstâncias de indivíduos e nações para promover seus propósitos eternos. Então, Deus usa circunstâncias, mesmo que essas circunstâncias sejam circunstâncias adversas, sejam circunstâncias difíceis, mas Deus usa para cumprir os seus propósitos. E Deus fez isso na vida de José, né? Pessoalmente, Deus fez isso na vida de José, mas Deus também usou das circunstâncias daquela nação para também cumprir o seu propósito. Nós vamos entender isso. Hoje, só para fazer um parênteses, nós estamos vivendo uma fase muito difícil, né? Com toda essa pandemia, essa epidemia mundial, né, do Covid-19, e nós estamos em circunstâncias difíceis. Nós estamos em nossas casas, é restrito a gente fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer. A questão financeira tem pegado bastante, nós estamos apreensivos. São todas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo. José passou por circunstâncias difíceis assim também. Mas em meio às circunstâncias adversárias, Deus não deixou de cumprir os seus propósitos eternos. Então Deus não vai deixar de cumprir os propósitos eternos dele na sua vida. Assim como Deus também não vai deixar de cumprir os propósitos eternos nas nações e no mundo todo. Amém? Bem, nós estamos, a semana passada, semana retrasada, a gente estava com um compromisso de ler os capítulos de número 25 e 36, até o 36 do livro de Gênesis, certo? Todos leram, eu não estou vendo, mas Deus está vendo, hein? Você que é aluno sabe que você tem que ler o Pentateuco, porque se a gente está estudando o Pentateuco e não lê, então não adianta, né? Nós precisamos ler a Bíblia. Então, coloque aí a sua leitura em dia e o desafio para esses próximos 15 dias é ler os capítulos 37 até o capítulo 50. Fica aí lição de casa. Vamos ler 37 a 50 do livro de Gênesis. Amém? Mas vamos lá, nós vamos falar dessa personagem muito importante que trouxe muita revelação da pessoa de Jesus lá no Antigo Testamento. Nós vamos falar da vida de José. Começando pelo nome, José. José, ela é uma palavra que veio do hebraico Yosep, que significava que ele, Deus, acrescente filhos. Então José é uma palavra hebraica, Yosep, que quer dizer que Deus acrescente filhos. Por que José recebeu esse nome? A gente já estudou semana passada, todos conhecem, quem conhece a história de Lia e Raquel. Lia e Raquel eram as irmãs que competiam entre elas quem dava mais filhos para Jacó. Só que Raquel, ela era amargurada, porque ela não conseguia dar filhos. Ela até queria, mas ela não conseguia. Então ela clamou muito a Deus, e Deus ouviu a oração dela e concedeu o filho. Só que no momento que ela teve José, que ela teve esse primeiro filho, ela deu o nome José, para que Deus possa dar mais filho a ela. E Deus ouviu mais esse clamor e deu mais um filho. Então Deus acrescentou. Futuramente Deus dá a Benjamim para Raquel, que é o irmão de José. José é conhecido também como José do Egito. Nós vamos entender o porquê que José é conhecido como José do Egito. Sabemos que ele era da nação
que Deus constituiu, né? O povo hebreu, o povo judeu. Mas por que então ele foi chamado José do Egito? Ele foi chamado José do Egito devido à forma que Deus o exaltou lá na nação, né? Lá no continente do Egito. E nós precisamos entender algumas coisas para a gente dar continuidade. Eu fiz aqui um gráfico, que é o gráfico da vida de José. Esse gráfico você pode fazer ele aí no seu caderno também, é facinho de fazer. É um gráfico simples, mas que vai nos ajudar bastante a acompanhar a trajetória da vida de José, certo? Então a gente pode ver aqui, primeiro patamar da vida dele na casa do pai. Ele teve alguns declínios, o poço, o outro patamar que é o Egito, um outro declínio que é a prisão, a elevação e o próximo, o último patamar da vida dele, que foi como governador do Egito. Escreva aí esse gráfico também. Vamos acompanhar esse estudo através desse gráfico, que ele vai ficar bem mais fácil da gente entender, certo? Bem, deixa eu pegar o nosso livrinho aqui também. Continuando aqui na página de número 31, número 32. A narrativa da vida de José é uma das mais bonitas registradas na Bíblia. É uma história que mostra o amor de um pai, a rejeição e a inveja dos irmãos e a beleza dos sonhos de um jovem. São 13 capítulos que revelam os desígnios de Deus na história de Israel. José enfrenta grandes crises e a sua atitude diante de cada uma delas nos ensina como nos conduzir nas mais difíceis situações. As adversidades na vida de José contribuíram para que as promessas feitas a Abraão se cumprissem fielmente. Então José, ele enfrenta grandes crises na sua vida, mas o que vai diferenciá-lo como um homem de Deus, um grande servo de Deus, é a atitude que ele toma diante dessas crises. A atitude que ele enfrenta essas crises vai nos ensinar muito também a nos conduzir nas mais difíceis situações que a gente possa enfrentar. E a gente vai aprender muito com esse perfil. Bem, começando, como eu disse, seguindo esse gráfico, nós vamos começar a falar do primeiro patamar da vida de José. Como foi quando ele estava na casa do pai? Bem, na casa do pai dele, ele era como que ele era tratado? Ele tinha um amor diferenciado dos seus irmãos. Isso porque, como eu disse, ele era a resposta de uma oração. Ele era um filho muito almejado, que demorou para tê-lo. Ele era o filho concebido na velhice. E ele era o filho da sua amada mulher, Raquel. Então ele tinha um amor diferenciado. E uma outra coisa que a gente pode, um segundo ponto que a gente pode notar, é que chegou um momento em que seu pai Jacó fez para ele uma túnica de várias cores. O que isso significa? Qual que é a importância da gente saber disso? Ter uma túnica de várias cores, com mangas longas naquela época, somente governadores ricos tinham. E a circunstância da vida que eles viviam naquela época era aquela circunstância de pastoril. Todos eles eram pastores, eles não precisavam de uma túnica de colorida, de mangas longas. Mas isso foi uma representação de que realmente o seu pai Jacó preferia mais ele do que os irmãos, né? Despertando ainda um ciúmes maior nos irmãos. Mas para Jacó ele queria dizer assim que José foi escolhido para ser o herdeiro, foi escolhido para receber essa herança diferenciada.
né? Somente governadores ricos tinham isso, né? E os demais irmãos faziam a vida de pastores, certo? Um outro ponto, José era um jovem exemplar também, certo? Ele era um filho muito exemplar, muito educado, ele era um filho que se destacava, ele era um moço bom, né? Em contrapartida, os seus irmãos, a palavra de Deus diz que os seus irmãos tinham uma moral duvidosa, uma reputação duvidosa, tá? Já a conduta de José agradava muito a Deus. Outro ponto, José tinha intimidade com Deus. Então José recebeu uma herança espiritual dos patriarcas, de ter comunhão, de falar com Deus, de andar com Deus. Então ele tinha muita intimidade com Deus. E, por fim, ele também prosperava em tudo. Ele era próspero em tudo o que ele fazia. Sabe aquelas pessoas que se destacam realmente? Esse era o perfil de José. Ele era próspero em tudo o que ele fazia. Certo? E ele era próspero tanto dentro quanto fora da casa do pai. E a palavra de Deus fala lá no Salmo, no capítulo 1, verso 3, que aqueles que buscam a Deus, né, que aqueles que servem a Deus, tudo que faz nessa vida prospera, independente da situação, independente das condições, das circunstâncias, se elas são favoráveis ou não, né? Prosperidade, amados, não é simplesmente você ter dinheiro. Prosperidade não é simplesmente ter muitos bens materiais, riquezas. Não. Essa é um entendimento equivocado de prosperidade. A prosperidade que a Bíblia prega é exatamente isso. Mesmo que você esteja em condições desfavoráveis, você vai ser próspero. Você vai ter uma luz diferenciada dentro de você, que vai fazer com que você brilhe, que vai fazer com que você tenha êxito em tudo que você põe a mão. Isso é prosperidade, segundo a ótica de Deus e da palavra de Deus. Amém? E José era essa pessoa. Porém, tudo isso contribuía cada vez mais, cada dia mais, para aumentar a inveja e os ciúmes nos seus irmãos. Até que um dia os seus irmãos foram tomados de um grande ódio, quando José contou a eles o sonho que ele teve. Vamos acompanhar? Abra sua palavra lá em Gênesis, capítulo 37, versículo de 5 até o verso de número 11. Eu vou pegar a minha Bíblia também. Gênesis 37, verso 5 ao verso 11. Acompanhe comigo. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Pois é, então foi a gota d'água, né? Depois que ele teve esse sonho, seus irmãos foram tomados de muito ódio, de muita ira, que aquilo foi sustentando no coração deles, né? E teve uma certa vez que o pai dos meninos, né, Jacó,
pede com que todos eles vá pastorear lá perto dos campos de Siquém. Então eles vão em um lugar um tanto quanto longe, e depois de um tempo ele pede para José. José não ia pastorear, José ficava em casa, porque ele era filho privilegiado. Mas o pai teve uma vez que pediu para José ir ver como que os irmãos estavam, para trazer notícia, para ver se eles estavam bem. E José foi a pedido do pai, né? Só que eles viram José de longe, se aproximando deles. E aí logo eles pensaram, tomado de ódio nos corações, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Gente, o ódio leva até a morte. Se a gente sustentar algumas carnalidades no nosso coração, a gente pode cometer pecados terríveis, assim como eles cometeram. Aquele ódio foi sustentado nos seus corações, em vez deles repudiar aquilo, eles foram alimentando aquilo, até terem o sentimento, o desejo de querer matar o irmão. Acontece que Rúben, o irmão mais velho, não deixou, não permitiu, não queria que isso acontecesse. Judá não queria derramar sangue no chão e aí contaminar a sua terra. O problema era o sangue derramado e não o amor pelo irmão. Mas enfim, eles tiveram a ideia de, quando José chegasse próximo, eles lançarem ele num poço. E assim aconteceu. Quando José aproximou dos irmãos, os irmãos, de forma muito violenta, atacaram José, arrancaram a túnica dele e jogaram ele sem a túnica num poço sem água. E lá ele ficou. No momento que eles estavam comendo, os irmãos falaram: o que nós vamos fazer com o nosso irmão? Né? Enfim, estava passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, e eles tiveram essa ideia: já sei, vamos vender o nosso irmão para essa caravana. Eles estão indo para o Egito levando especiarias, vai levar também um servo, um escravo para lá. E assim aconteceu. Eles venderam José para essa caravana em troco de 20 moedas de prata. Olha só que interessante a gente fazer essa analogia. A vida de José, ela tipifica em muita parte, em muitas trajetórias, a vida de Jesus. Quando Jesus foi entregue nas mãos das autoridades sacerdotais para morrer, ele também foi entregue a preço de 20 moedas de prata, tanto quanto a vida de José. A prata, ela simboliza a redenção, ou seja, a prata é o que nos compra do pecado. Por isso, as 20 moedas de prata, que ele foi vendido. Pois bem, o que a gente consegue entender no meio de tudo isso? Qual a reflexão que a gente consegue ter no meio de tudo isso? Nós podemos até acompanhar no nosso livrinho como que a família de Jacó era uma família muito cheia de crise, uma família muito problemática, né? Uma família não com uma moral muito boa, né? Que coisa, justamente o povo separado por Deus, né? Que foi os precursores das tribos de Israel. Olha a fama que eles traziam. Vamos acompanhar lá na página 34, que fala assim: a família de Jacó passou por várias crises. Acompanhe aí comigo. Página 34, logo no segundo parágrafo. A família de Jacó passou por várias crises. Letra A: rinchas entre as irmãs Léia e Raquel, né? A gente sabe que elas disputavam o amor e a atenção de Jacó, usando os filhos para isso, né? Isso está registrado lá em Gênesis 29, 33, 31 e 8. Letra B: injustiças, né? Ou seja, lá na casa de Labão, olha o quanto que Jacó foi injustiçado por vários acordos de Labão que foram quebrados e não eram cumpridos. Então havia uma raiz de injustiças também.
intrigas financeiras. Lembra entre Jacó e os filhos de Labão? Porque Jacó prosperava muito e os filhos de Labão entrou em discórdia, em intrigas por conta disso. Então, intrigas financeiras, está registrado no Gênesis 31, verso 1. Propensão, letra C, propensão à idolatria. O exemplo maior é a idolatria de Raquel, né? Que no momento em que Deus pede para Jacó retornar à terra que Deus prometeu, né, para estabelecer lá um propósito santo, Raquel traz junto a idolatria consigo, escondida. Ou seja, Raquel faz com que aquela história ficasse suja já no começo, com idolatria, com adultério espiritual, né? Isso é abominável diante de Deus, aos olhos de Deus. E isso estará registrado em Gênesis 31, 34. Letra D, traição, violência. Nós podemos ver na palavra de Deus também o quanto que Siquém foi violentado pelos irmãos de Diná, né? Imoralidades, invejas. Olha só, Rubens se deitou com a mulher do seu pai. Ruben, né? Se deitou com Bila, que era serva de Raquel, uma das mulheres de Jacó. Então havia também imoralidades, mais diversos tipos de invejas. Tudo isso foi transmitido, foi transferido para esses meninos, né? Toda essa raiz corrupta foi transmitida para esses meninos. E o resultado foi tudo isso que nós estudamos até agora, né? Imaginem só como que José sofreu. Imagine como que ele ressentiu dos irmãos no momento em que ele estava violentado, que ele foi tirado do poço. Ele estava são, ele acompanhou tudo aquilo, ele pôde olhar nos olhos dos seus irmãos. Como que foi o sentimento de rejeição que ele teve no momento em que os seus irmãos vendeu ele por simples 20 moedas de prata, né? Olha só, José foi vendido e aí os seus irmãos pensaram assim: como é que nós vamos agora falar para o nosso pai? Cadê José? Que fim que deu José? Aí eles tiveram uma ideia de matar um animal, derramar o sangue do animal, pegar a túnica, sujar no sangue do animal e levar para o pai e falar: olha, um animal feroz matou o seu filho. E foi isso que aconteceu. Na hora que Jacó recebe a túnica ensanguentada do filho, você imagina, aquele pai, acabou tudo para aquele pai. Toda a esperança que ele tinha naquele filho que ele considerava o herdeiro de toda a herança espiritual, né? Para o pai, né? Que entrou num luto. Eu acho que esse luto durou todo o tempo até que ele depois no futuro fosse ver novamente José. Mas até então José era morto para ele, né? Os seus sonhos eram mortos para ele. Enfim, José depois foi deportado para o Egito, para outra nação. Lá no Egito, ele foi vendido para Potifar, que era um oficial do faraó e também era capitão de guarda. Ele foi vendido para Potifar. E aí, voltando lá naquele gráfico, nós falamos até agora de como foi a história de José na casa do seu pai, como foi a circunstância que fez com que ele declinasse e fosse jogado no poço, como ele saiu do poço e como ele chegou lá no Egito, num patamar que relativamente ele estava aí razoável, vamos dizer assim. Ele teve muitos declínios, muito altos e baixos na vida. Agora nós vamos estudar e entender o patamar que ele estava no Egito, no momento que ele ainda estava numa posição favorável, vamos dizer assim. Embora servo, ele ainda estava numa posição favorável. Lá no Egito, como que era a vida dele no Egito? Ele estava no Egito, mas Deus estava do lado dele o tempo todo. Porque ele tinha intimidade com Deus. Aonde ele ia,
ele levava a Deus. Deus estava com ele, né? E ele morou na casa de Potifar. Ele não foi um servo qualquer, ele foi um servo diferenciado. Lembra quando eu falei agora de pouco que aquele que serve a Deus, que segue a palavra de Deus, tudo que faz prospera? Prosperidade é isso. Mesmo sendo servo, mesmo sendo escravo, ele era um escravo diferenciado. Ele foi habitar junto com Potifar. Por quê? Porque ele era um homem que desde o começo despertou um interesse no Senhor dele. Ele ganhou a confiança do seu Senhor. Embora servo, ganhou a confiança do seu Senhor. Porque tudo que ele fazia era muito bom. Todas as ideias que ele tinha eram muito boas. E ele era próspero em tudo o que ele fazia. E isso logo no começo Potifar percebeu, né? Então ele foi próspero em tudo. Porém, o que aconteceu? Ele foi perseguido. Ele sofre uma perseguição por assédio sexual. Quando ele estava morando lá na casa de Potifar, ele foi assediado. Não sei se vocês conhecem essa história é bem comum, né? Bastante contada. Mas a esposa de Potifar, ela tinha um interesse por José. E todos os dias ela convidava José para pecar. Todos os dias, isso era contínuo, o tempo todo. E José era um homem íntegro. José era um homem que era íntegro e temente a Deus. E, portanto, também íntegro e temente ao seu Senhor. As investidas da mulher de Potifar foram muitas para pecar com ela. Mas todas as vezes ele resistiu. Nenhuma vez ele quis cometer qualquer tipo de pecado com ela. E isso não era fora de cogitação na cabeça dele. Até que teve uma vez que essa mulher tramou contra José, né? Ela estava sozinha e forçou José a se deitar com ela. Só que José fugiu. No momento que José foge, José deixa o manto dele na mão dessa mulher. Aí essa mulher, tomada em ira, tomada em ódio, começa a gritar e dizer para todos que José quis molestá-la. E foi essa a história que chegou até os ouvidos do marido dela, do Potifar. Potifar, ao ouvir todas aquelas declarações da mulher dele, conversou com José e levou ele para a prisão. Só que o que aconteceu? Potifar, no fundo, ele acreditava em José. Ele conhecia a índole da mulher que ele tinha. Mas para não deixar a mulher em condições difíceis, né, em situações difíceis, ele preferiu prender José. E José foi preso injustamente. De todas as penalidades que ele podia receber, ele recebeu a menor penalidade, porque Potifar sabia que ele não era culpado. E ele foi para a prisão, de forma injusta. Então foi esse o outro declínio da vida de José. Ele foi lançado na prisão, injustamente. Mais uma vez, jogado na prisão. Quero abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 39, verso de número 20 e 23. Vamos acompanhar? Capítulo 39 de Gênesis, verso de número 20 ao 23. A palavra de Deus diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro entregou José de todos os que estavam na prisão. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava
a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Olha só, gente, mesmo na prisão, José conseguiu organizar a prisão. José conseguiu organizar os presos que lá estavam. E tudo que José fazia, mesmo em condições muito desfavoráveis, tinha êxito. E assim é também com a vida daqueles que servem a Deus, assim como José. Essa palavra eu gostaria que você guardasse no seu coração. Porque hoje nós estamos vivendo num momento muito difícil, em que de uma hora para outra nós tivemos que parar de trabalhar, de uma hora para outra nós tivemos que ficar presos em nossas casas. A culpa a gente não sabe de quem é, mas nossa não era. A gente está em nossas casas, de certa forma presos, de forma injusta também. Assim como José esteve preso de forma injusta, ele foi lançado para a prisão, né? Mas mesmo nessa circunstância, José não deixou de ter Deus do lado dele. Assim como você também. Nossa, às vezes o coração fica angustiado, preso, sem saber o que vai ser do amanhã, né? Notícias são muitas, são diversas, notícias não muito boas, de pessoas que adoecem pelo Covid-19, de pessoas que morrem, pessoas que perdem a vida, principalmente nas capitais, enfim, tá vindo para o interior, não sei, talvez isso venha trazer uma certa sensação de aprisionamento no seu coração, mas saiba, Deus está com você, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. E você, tendo Deus do seu lado, assim como José tinha Deus do lado dele, mesmo na prisão, ele foi uma bênção, ele prosperou em tudo. Eu tenho certeza também que você, aí na sua casa, essa nova fase que você está passando, vai ser uma bênção. Você vai ter êxito em tudo, você vai ter êxito num relacionamento novo que você de repente está tendo com seus filhos, com o seu marido, com aqueles que você agora forçadamente foi obrigado a ficar cada vez mais junto, né? Mas Deus vai fazer com que tenha êxito, tenha paz, tenha prosperidade na sua casa. Ele vai usar de circunstâncias, assim como usou de circunstâncias na vida de José. Amém? E só para finalizar, nós não vamos encerrar a história de José aqui, né? Nós vamos encerrar a próxima aula, na próxima quinta-feira, a partir das 7h30. Mas vamos encerrar abrindo a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 ao verso 10, para a gente finalizar a aula de hoje. 1 Pedro. Abram aí, eu vou abrir aqui também. Pedro, capítulo 5, verso de número 6 e 10, a palavra de Deus diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Chega o momento de nossas vidas que a gente passa por algumas humilhações, assim como José passou por diversas humilhações. Talvez você tenha passado por algumas, talvez você tenha passado por muitas humilhações, né? Circunstância trabalhando ao redor das nossas vidas. Mas no momento em que você passar por alguma humilhação, no momento em que você passar por alguma circunstância que te humilhe, permita-se ser humilhado debaixo da mão de Deus. Como que isso acontece? Não é você ser humilhado debaixo das mãos de pessoas, debaixo de jugo de pessoas, muito menos de Satanás. Mas se humilhar debaixo da mão de Deus é quando a circunstância que nos desfavorece, a gente permite com que o nosso orgulho seja quebrado nessa hora. Permita o trabalhar de Deus na sua vida.
Permita com que essa circunstância, que de repente você acha que é uma humilhação que você não vai suportar, Deus trabalhe no seu caráter, Deus te transforme, Deus quebre orgulho, Deus quebre invejas, sentimentos de ódios, de ressentimentos. Permita o agir de Deus. A palavra ela é fiel e ela diz que se a gente fizer assim, no momento oportuno, nós seremos exaltados e todos veremos essa grandiosa vitória em nossas vidas. Outra coisa, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado para com a sua vida, ele tem cuidado para com você. Então lance sobre ele toda a sua ansiedade nessa fase. Vamos orar para nós encerrarmos? Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, fazer com que nós possamos utilizar de todas as circunstâncias desfavoráveis em nossas vidas, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser trabalhados debaixo da Tua mão, Senhor. Fala conosco e continue falando, ministrando no nosso espírito, durante a noite, durante essa semana. Em nome de Jesus. A Ti seja, Senhor, a honra, a glória e o louvor que lhe é devido. Amém. Boa noite, amados.